Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, estou de volta para a gente falar de Vasco e entender melhor esse momento instável que vive o clube. E hoje, depois de 48 horas da vergonha histórica protagonizada pelo Vasco no domingo, tivemos enfim a palavra de alguém da diretoria para posicionar o torcedor das providências e principalmente dos movimentos que serão feitos para que o time possa voltar aos trilhos no Brasileirão. Porque até então, Pedrinho, o CEO Lúcio Barbosa e o diretor de futebol Pedro Martins, nenhum deles tinha dado as caras e uma palavra de conforto ao torcedor. Apenas, diga-se de passagem, técnico Álvaro Pacheco, que assumiu toda a responsabilidade pelo resultado, tirando das costas dos atletas esse peso negativo. Até porque não pode um time da envergadura do Vasco tomar de 6 para o rival no Maracanã e ficar por isso mesmo, como se nada tivesse acontecido ou como se fosse um resultado comum. E o Pedrinho, presidente, acabou de se posicionar a respeito e a gente vai mostrar isso e trazer também os desdobramentos do que ele falou e, claro, analisar todo esse cenário de incertezas. Para isso eu te peço, antes de mais nada, aquela curtida nesse vídeo, compartilhe, mostre que você gosta do meu trabalho e me siga também nas minhas redes sociais, lá no X e no Instagram. Bom, galera, vamos então falar de Vasco. Tomar 6-1 para o rival não é uma situação normal. Pelo menos para o Vasco, um clube de tradição de tantas glórias. Hoje é terça-feira. Esse desastre aconteceu domingo. Tempo suficiente para alguém do Vasco dar as caras e, no mínimo, dar aquela palavra amiga de conforto para essa torcida que tanto carrega esse clube nas costas. Pois é. Mas para quem esperava uma declaração, um simples depoimento, um simples pedido de desculpas de quem comanda o futebol cruzmaltino, teve que esperar exatamente cerca de 2 dias, até 8 horas da noite de hoje, quando surgiu então as primeiras palavras sobre a cachapante goleada de domingo e as medidas que serão tomadas daqui para frente. E o posicionamento partiu do Pedrinho, presidente do clube, que hoje controla a SAF, através de uma liminar. Porque até então o senhor Lúcio Barbosa e o diretor de futebol Pedro Martins sequer deram qualquer declaração a respeito. E nesse depoimento dado lá nas redes sociais do associativo, o Pedrinho se posicionou a respeito da goleada, considerando inadmissível a forma que ocorreu, confirmando que o ex-lateral esquerdo Felipe será mesmo um novo diretor técnico, já que estava faltando alguém com mais identidade vascaína nas ações internas do clube. E deixou no ar que novas medidas serão tomadas em breve. Será que vai sobrar para alguém da SAF? Bom, então vamos inicialmente ouvir aí o Pedrinho. Vamos lá. Fala, torcedor vascaíno. Eu tô aqui para dar um posicionamento para vocês. Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre o futebol. Obviamente eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos, Flamengo, que foi o jogo passado, Fortaleza, que nós vencemos e classificamos para a Copa do Brasil, e o Palmeiras, o próximo jogo. Então, o meu primeiro movimento, devido a essa sequência forte, foi de ir conversar com os atletas, conversar com os funcionários, para passar tranquilidade para eles. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo de futebol. E os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. Esse foi um dos movimentos, de outros movimentos que vão acontecer. Só para dar uma satisfação para você, torcedor vascaíno. Pois é, tava na hora de alguém dar as caras, Tanto o Pedrinho como o Lúcio foram ao Maracanã.
Pedro Martins estava no México, num congresso, mas também tinha propriedade para falar se quisesse. Só que se calaram até então. E depois de 48 horas, um deles resolveu vir a público se manifestar. Pedrinho deixou claro que o Felipe vai ser uma espécie aí de porta-voz dele no clube. O cara que entende do que é ser Vasco e vai tentar ser o elo entre a diretoria, os jogadores e a parte técnica. Se vai dar certo, só o tempo vai dizer. De Vasco, ele entende muito. Resta saber se para esta função de diretor, ele é capacitado para isso. Porém, ainda acho pouco essa medida para o tamanho do buraco que o Vasco se meteu após a goleada para o rival. Porém, o Pedrinho deixou claro que antecipou alguns movimentos e que seriam feitos mais à frente e que outros estão a caminho. Entendo aí que pode sim haver mudanças no comando da SAF e, claro, buscar investimentos para reforçar essa equipe para julho. Pedrinho falou aí que falta DNA vascaíno nessa engrenagem, mas ao meu ver, além disso, falta também jogador. O Vasco precisa de qualidade e não quantidade para que esse elenco tenha o mínimo de condições aí de terminar o ano de forma mais digna e não disputando zona de rebaixamento para não cair. O Vasco precisa de atletas. E não pode só pensar em contratar o Felipe Coutinho. É pouco. O Vasco precisa contratar aí, no mínimo uns 5 jogadores, para que possa terminar a temporada tranquila e até pensar em algo mais. E hoje essa responsabilidade compete ao Pedrinho, que está no controle da SAF, amparado por uma liminar. Então ele que tem que correr atrás mesmo dessas soluções. Algo tem que ser feito. Claro, é inaceitável mesmo o Vasco ser goleado e ter uma atuação daquelas contra um dos maiores rivais. E na verdade contra qualquer time, né? Não pode acontecer isso. Quer perder? Perca atirando, né? E não jogando aí aquele futebol fracassado e sem ambição. A chegada do Felipe marca aí um indício de que mudanças estruturais serão feitas. Vamos aguardar quais serão as próximas. Mas as mudanças precisam ser para ontem, viu? Não dá para assistir tudo de forma pacífica e achar que está tudo ok. Eu acho que é muito grande para se pensar pequeno. Eu sempre bato nesta tecla. E o torcedor está de saco cheio, né? E com toda razão. A gente não pode tratar o que aconteceu domingo como algo normal ou romantizar, né, o fracasso. Como eu já falei, essa torcida merece mais respeito e consideração. Prova dessa impaciência da torcida aconteceu novamente hoje. Como vocês podem ver aí, houve pichações nos muros de São Januário como forma de protesto. Elenco de finados e frouxos foram as principais mensagens escritas na sede do clube. Os muros, inclusive, já foram pintados novamente pelos funcionários do Vasco. Lembrando que no dia 30 de abril, torcedores também picharam o estádio em protesto contra a 777 e também contra o CEO da SAF, Lúcio Barbosa. Naquela ocasião, a insatisfação foi por conta daquela goleada sofrida por Criciúma por 4-0, né, que acabou culminando com a saída do Ramon Dias. Há rumores, inclusive, que uma parte das torcidas organizadas podem fazer cobranças novamente nos próximos dias no CT Moacir Barbosa, em protesto aí pelo resultado do domingo. Vamos aguardar. Bom, fora das 4 linhas, vão acontecer mudanças. E dentro de campo, quais as soluções podem ser tomadas num curto espaço de tempo para reverter esse quadro? Bom, o único que botou a cara mesmo no dia do vexame foi o português Álvaro Pacheco. Aliás, eu ainda não tinha dado aqui, trazido no canal, né, uma declaração do treinador. Hoje, olhando com mais calma a coletiva, vou colocar um trecho aqui onde ele explica as providências que serão tomadas para que esse time possa reverter esse quadro difícil. O Álvaro deixou claro que vai tentar encontrar soluções dentro do grupo e que a união será a base dessa engrenagem. Ouça aí. Nestes momentos de dificuldade e de vergonha, que a culpa é minha, o grupo tem que se unir, não se pode dividir. O elenco lá dentro é uma altura que eles têm que se unir e perceber o que é que nós temos de fazer para pôr o Vasco no patamar que merece. E não poder arranjar desculpas aqui, o único culpado sou eu. E foi o que eu disse, nós temos agora que aproveitar. Aproveitar não é o termo correto, é perceber que o que é que nos aconteceu, unir-nos e perceber que temos de trabalhar, focar, comprometer-nos com aquilo que é diariamente dar o meu máximo pelo Vasco e nada de lamentações, nada de desculpa. É morrer pelo Vasco, só assim é que vamos ser capazes de pôr o Vasco nos patamares que merece. Isso foi o que eu disse a eles e para eles principalmente perceber que hoje estamos envergonhados, hoje o grande culpado sou eu, mas amanhã temos que iniciar já um próximo desafio. E temos que já no próximo desafio dar uma resposta. E só podemos dar uma resposta se trabalharmos de forma séria e comprometida.
Pois é, o Álvaro, mesmo rouco, assumiu a culpa sozinho, quando na verdade alguém da diretoria deveria estar ali do lado dele, né, sendo a segunda voz, sendo o próximo a também assumir a responsabilidade. O Pedrinho, Lúcio Barbosa ou Pedro Martins precisavam falar. Ainda bem que hoje o Pedrinho deu as caras e a torcida do Vasco teve uma palavra da direção do clube, mas que demorou pacas, né? Não precisava esse tempo todo para se posicionar. Então vamos então acompanhar esses próximos dias que prometem ser aí de novidades fora de campo. Dentro de campo eu também não tenho dúvidas que alterações significativas serão feitas, porque não é possível, né, manter esse mesmo time que fracassou ou usar a mesma tática. Algo precisa ser feito diferente e vamos aguardar as providências do Mister Álvaro Pacheco. E você, torcedor, tem alguma ponta de esperança de dias melhores no Vasco? O que achou do posicionamento do presidente Pedrinho? Colou? Então deixe aí seus comentários e vamos interagir juntos. Bom, tô indo nessa, colocando um ponto final nesse boletim e amanhã a gente está de volta com mais informações sobre o Vasco. Aquele abraço!